A gente está desde quinta-feira aqui com o pastor Ricardo Barbosa, falando sobre vida com Deus, espiritualidade. Eu sei que para a igreja, aqueles que puderam e estiveram aqui na quinta, sexta, sábado, foi muito edificante. Para a gente, como pastores, e que teve mais oportunidade de estar com ele, está sendo ainda mais edificante, um privilégio para a gente poder estar sendo assim, de alguma maneira, pastoreado, guiado por Deus através da vida dele. Que o Senhor o abençoe também. Pastor, fique à vontade. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um nessa manhã, nesse dia do Senhor, nesse dia em que, junto com toda a comunidade da fé, todo o povo da aliança, em todos os lugares desse planeta, nós nos encontramos para erguer as nossas vozes e levantar os nossos olhos e afirmar que existe apenas um único Senhor e um único Salvador. Que Deus assim nos abençoe e que esse dia nos inspire e nos anime a seguir o resto da semana confessando que Jesus é o Senhor. Gostaria de convidá-los a abrirem comigo as suas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo 2. E nós vamos ler a mensagem que Jesus deu aos seus discípulos que viviam na cidade de Pérgamo, no primeiro século, na Turquia. Carta ou a mensagem de Jesus aos seus discípulos da igreja de Pérgamo, os versos 12 até o verso 17 do capítulo 2 do Apocalipse. Diz assim a mensagem de Jesus: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora contra eles, pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Palavra do Senhor. Eu começo no próximo domingo uma série de meditações na nossa igreja sobre essas cartas às 7 igrejas da Turquia, na Ásia, ou essas 7 mensagens, ou 7 oráculos proféticos, ou 7 editos reais, em função da estrutura que essas pequenas mensagens elas apontam e falam à igreja. Mensagens que são tão atuais para nós hoje,
como foram para aqueles discípulos de Jesus no final do primeiro século na região da Turquia. Provavelmente nós estamos aqui lendo um documento no ano 96, finalzinho do primeiro século. Domiciano era o imperador de Roma naquela época. João provavelmente estava ali com seus 85 anos, já bem idoso, vivendo exilado nessa ilha a uns 60 quilômetros do continente, sozinho, sem a sua igreja, sem as suas comunidades, vivendo ali como um prisioneiro de Cristo. Ele está lá, porque como Apocalipse no capítulo 1, que lemos ainda há pouco, descreve, ele foi uma fiel testemunha de Jesus Cristo. Isso significa que ele não havia se curvado ao culto ao imperador. O Império Romano, todos os cidadãos tinham o direito e a liberdade de adorar o Deus que quisessem. Não havia restrição religiosa no Império Romano. Havia, num certo sentido, liberdade religiosa em todo o Império Romano. Mas havia uma pequena condição. Todos os cidadãos romanos, ou todos aqueles que viviam dentro do Império Romano, eram obrigados a ir ao templo construído em honra e adoração ao imperador, acender um incenso e afirmar que César é o Senhor. Kyrios César. César é o Senhor. Eles eram obrigados a fazer isso, porque essa declaração era fundamental para preservar a unidade do império. Era o reconhecimento de todos os cidadãos do Império Romano reconhecer que César é Deus, que César é o supremo senhor de todo o seu império. Era isso que dava ao império a sua unidade. E num domingo, enquanto João fazia exatamente aquilo que nós estamos fazendo hoje, no seu momento de culto, de adoração, certamente não como fazemos aqui agora, ele encontrava-se sozinho, talvez assentado em alguma pedra, em alguma rocha, ali no mar Egeu, e ele tendo o seu momento de adoração, seu momento de culto, seu momento de oração, de afirmação e reconhecimento da ressurreição, da morte, da ressurreição, do triunfo e da glória de Jesus Cristo, e afirmando que só Ele é o Senhor, naquele dia, Jesus então lhe dá um apocalipse, lhe dá uma revelação. Jesus abre a grande cortina do teatro da história para mostrar exatamente como que a história se desenvolve e revelar para João a glória de Deus. É um apocalipse de Jesus sobre Jesus. É um apocalipse, uma revelação de Jesus sobre Jesus. E naquele dia, naquele primeiro dia da semana, aquele que esteve morto, mas vive e que tem as chaves da morte e do inferno, ele então abre a cortina, ele desembrulha o pacote e se manifesta a João cheio de glória. E João ouve uma voz e ele se volta para ver quem falava com ele e ele vê. Eu acho isso fascinante em todo o livro do Apocalipse. Sempre ele ouve. Primeiro ele ouve e depois ele vê. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, nós vemos aquilo que Deus revela. Todas as vezes que vocês participarem da mesa do Senhor,
Se vocês ouvirem a palavra de Deus primeiro, vocês olharão para essa mesa e não verão apenas o pão e o cálice. Vocês verão muito mais do que isso. É isso que aconteceu com João. Ele ouve uma voz, virou-se para ver quem falava e viu. E o que ele vê? Ou o que ele viu? Ele viu 7 candeeiros de ouro e no meio deles, Jesus. Bem no meio deles, no meio dos 7 candeeiros de ouro, estava ali Jesus. 7 candeeiros que representam as 7 igrejas do continente. O Senhor ressurrecto e vivo se revela para João como aquele que está bem no meio da igreja. É onde Jesus sempre se encontra, aqui, no meio dessa igreja, no meio de toda a sua igreja. É esse o lugar onde Jesus habita, no meio do seu povo. E ele se revela a João vestido de uma túnica até os pés, com um cinto de ouro no peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como um bronze polido e a sua voz como o som de muitas águas. A imagem é uma imagem poderosa, rica de todos os símbolos, e tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol forte, com toda a sua força. É interessante que essa descrição, essa maneira como João vê Jesus, cada um desses elementos da visão de João se apresentam como a maneira como Jesus se revela a cada igreja. São os termos em que Jesus vai se revelando a cada uma das 7 igrejas. Bem no meio delas, bem no meio dos 7 candeeiros de ouro, Jesus dita essas mensagens às 7 igrejas, esses 7 oráculos proféticos, esses 7 editos reais. E em sua mensagem à igreja de Pérgamo, Jesus dita e fala e se comunica com essa igreja de uma forma extremamente relevante para nós hoje, tanto quanto foi para Pérgamo no primeiro século. Uma das coisas que me fascinam nessas cartas é como que elas permanecem sempre atuais, absolutamente relevantes em toda época e em todo tempo. Principalmente ou particularmente numa cultura, num mundo pós-moderno, secularizado, multicultural, como o que nós vivemos hoje. Por que Jesus se apresenta a essa igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes? Verso 12. Aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E no verso 16, aquele que lutará usando a espada da sua boca. Por que ele usa essa imagem aqui? Por que o príncipe da paz usa uma imagem tão violenta, tão forte como a espada? O símbolo da igreja de Pérgamo, o símbolo da cidade de Pérgamo era uma espada. Porque Pérgamo era uma das poucas cidades que Roma havia dado o direito à espada. O que significa que ela tinha o direito de aplicar a pena capital. Essa é uma das razões pelas quais Jesus se revela àquela igreja e aos discípulos daquela igreja como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou aquele que luta usando a espada da sua boca.
Os cristãos de Pérgamo estavam vivendo uma situação muito semelhante à que nós vivemos hoje. Eles estavam envolvidos numa batalha, uma luta, um conflito, que acontece em todas as igrejas, de todos os tempos, em todas as cidades. O reverendo John Stott, ele, comentando essa mensagem, ele diz que havia em Pérgamo uma batalha em andamento, na qual a luta não era uma luta entre homens, mas uma luta de ideias. Havia uma batalha pela mente. E isso é tão relevante no primeiro século como é hoje. A igreja de Pérgamo, como qualquer outra igreja, ela está sempre envolvida numa batalha pela mente. Quem é que molda a sua mente? Quem é que define as estruturas dos seus pensamentos, da sua cosmovisão, da maneira como você vê e interpreta o mundo, a vida, a cultura, os valores? Essa luta, esse conflito em Pérgamo acontecia em dois frontes. O primeiro era externo. Toda a cultura pagã que envolvia a cidade de Pérgamo sempre representava um enorme conflito, desafiando e questionando a igreja em relação à revelação de Deus através de Jesus Cristo. Isso sempre acontece, nós sempre nos encontramos cercados por uma cultura que, de uma forma ou de outra, questiona, desafia os valores, as verdades, as revelações daquilo que Deus nos revela por meio de Jesus Cristo. Mas o segundo fronte, a segunda frente de batalha, ela era interna. A verdade do Evangelho estava sendo questionado por pessoas de dentro da igreja. E esse era o maior problema. Mas porque Jesus permanece no meio da igreja, ele conhece a realidade dos seus discípulos, tanto no primeiro século como hoje, aqui na Igreja Presbiteriana das Graças. Ele diz: eu sei onde você vive. Ele sabe onde a igreja de Pérgamo encontrava-se situada. Ele sabia que a igreja de Pérgamo estava ganhando essa luta, essa batalha, esse conflito na frente externa. Era uma igreja fiel, ele reconhece isso. Ele sabe que era uma igreja que resistia, que conservava o meu nome, que nunca negou a fé. Ela estava ganhando essa batalha nesse primeiro fronte, nessa primeira frente, com a cultura externa, com o mundo pagão de Pérgamo, mas estava perdendo no segundo. Ela estava perdendo essa batalha dentro da própria igreja. Eles conseguiam resistir às pressões pagãs da cidade, mas não estavam conseguindo lidar muito bem com as pressões internas, envolvendo muitas vezes membros da própria igreja. E há aqui uma verdade muito importante. Nós, muitas vezes, somos os nossos piores inimigos. Uma vez um grande amigo meu me falou isso. Nós somos os nossos piores inimigos. Os nossos maiores problemas não estão fora. Geralmente encontram-se dentro. É isso que acontece em muitas igrejas. Esse contexto de Pérgamo revela a realidade de muitas cidades onde os discípulos de Jesus, de alguma forma, são influenciados pelos pensamentos e pelas ideias da cultura do seu tempo e trazem isso para dentro. Nós nos tornamos muitas vezes resistentes às pressões externas, mas muitas vezes a realidade interna, envolvida com linguagem religiosa, envolvida com vícios religiosos, elas vêm de pessoas que conhecemos. É por isso que sempre é muito mais fácil ser um cristão fiel num país onde existe uma minoria cristã oprimida
do que num país de maioria cristã. Jesus afirma que sabia onde os seus discípulos viviam. Eles viviam onde estava o trono de Satanás. Por que Jesus afirma isso? Pérgamo era uma cidade construída no alto de uma colina e era famosa pelos inúmeros templos pagãos. O seu teatro, de milhares de assentos, sua biblioteca impressionante. Mas por que ela foi chamada de trono de Satanás? No ano 29 a.C., foi construído em Pérgamo o primeiro templo de adoração, de culto ao imperador romano. E no alto da colina da cidade, 2 templos se destacavam. Um deles era o templo de Esculápio, conhecido como deus da cura, cujo símbolo era uma serpente, que até hoje é o símbolo da medicina. Ele era conhecido como deus da cura. Haviam inúmeros relatos interessantes, curiosos, pitorescos, algumas histórias prosaicas das curas que Esculápio realizava para as pessoas que levavam seus problemas dentro do templo. Não só o problema da cura propriamente dito, pessoas que contavam que entravam com fragmentos de lança no rosto e dormiam no templo e no dia seguinte os fragmentos estavam do lado de fora. Alguém que entrou no templo sem um dos seus olhos e quando acordou no dia seguinte estava com os 2. Mas também Esculápio era invocado para encontrar pessoas desaparecidas, resolver problemas de relacionamento, encontrar a pessoa amada em algum lugar, etc. Um funcionário, um trabalhador, um operário de uma casa quebrou um vaso caro da família, levou os cacos do vaso dentro de um saco. Quando entrou no templo, o vaso estava todo refeito, etc. Havia todas essas histórias prosaicas, pitorescas, dentro do templo de Esculápio, mas era um dos templos famosos de Pérgamo. Um outro era o altar de Zeus, uma obra impressionante que tem uma réplica dela em Berlim hoje, um templo de adoração ao grande deus grego, Zeus, que significa Salvador, e esse templo dominava toda a cidade. Todos viam esse templo de qualquer ponto que estivessem na cidade, de onde provavelmente vem essa expressão trono de Satanás. Na época que Jesus ditou essa mensagem para João, havia mais de 200.000 pergaminhos na grande biblioteca de Pérgamo, de onde se deriva o nome Pérgamo. Em todo lugar haviam templos e ideias religiosas que circulavam em toda a cidade e cegavam as pessoas do conhecimento do Deus vivo. Noutras palavras, era uma cidade envolvida por ideias e por religiões, ideias sobre Deus, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os relacionamentos. E enquanto os turistas andavam por Pérgamo tirando as fotos dos grandes monumentos da cidade, Jesus se angustiava com o que estava acontecendo naquela cidade e dentro daquela igreja. Ele se angustiava com a maldade, ele se angustiava com a mentira que sorrateiramente ia enganando e destruindo as mentes e, consequentemente, os corações. Jesus conhece essa igreja. Ele sabe que ela era uma igreja fiel e permanecia fiel ao seu nome como uma testemunha viva naquela cidade. No entanto, ela estava vivendo um problema que nós vivemos hoje. Ela não estava conseguindo resistir às influências, ideias perniciosas, enganosas, falsas, que iam crescendo naquela igreja. E ele então tem uma palavra para a igreja de Pérgamo e uma palavra
para a Igreja das Graças. Uma palavra para a Igreja do Planalto nesses dias. Versos 14 a 16, ele diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também. Tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Por que Jesus fala assim? Por que ele se mostra tão firme, tão intolerante? Por que a linguagem de Jesus, ela se mostra tão politicamente incorreta para os nossos dias, onde a tolerância se transformou numa virtude? Por que Jesus se revela intolerante a essas coisas? Bom, é claro, nós sabemos que Jesus, ele ama a verdade. Ele fala a verdade. Ele é a verdade. E é claro que ele rejeita tudo que nega a sua natureza criadora e que nega a verdade que ele revela. Ele não tolera o engano. Ele não tolera a mentira, porque Jesus sabe que a mentira, o engano, tem o poder de aprisionar o ser humano com falsas ideias, falsos conceitos, falsas pressuposições, principalmente quando elas são ensinadas em nome de Jesus. Ele chama a igreja de Pérgamo a se arrepender da sua intolerância, ou da sua tolerância. Tanto a mensagem à igreja de Tiatira como a mensagem à igreja de Pérgamo nos mostram que a tolerância nunca foi e não é uma virtude cristã. A paciência é uma virtude. O amor é uma virtude. A compaixão é uma virtude. A misericórdia é uma virtude. Mas a tolerância não é. Nunca foi. A primeira palavra de Jesus ao iniciar o seu ministério foi: arrependei-vos e crede. A igreja de Jesus Cristo, ela deve ser inclusiva apenas no sentido de ser uma comunidade que recebe, que acolhe todos aqueles que a procuram, sejam judeus, gentios, ricos, pobres, escravos, livres, homem, mulher, mas a igreja não é inclusiva no sentido de acolher ideias, doutrinas, conceitos, ensinos. Todos são convidados a se arrependerem e a se colocarem sob a autoridade do Deus vivo, do único Deus vivo, do Rei eterno, Jesus Cristo, o Senhor. E o grande problema da igreja de Pérgamo é que eles estavam sofrendo essas influências do que Jesus chama da doutrina de Balaão e da doutrina dos nicolaítas. Duas palavras, hebraica e grega, que significam a mesma coisa, significam conquista, significam senhorio do povo ou da pessoa. Ou seja, essas duas palavras significam um domínio sobre a pessoa, significam um controle sobre as pessoas. E o que eles estavam ensinando? Entre outras coisas, para eles não tinha problema os cristãos comerem comida sacrificada aos ídolos e terem práticas sexuais imorais fora das fronteiras do casamento entre um homem e uma mulher dentro dos termos da aliança. E era um problema muito comum no primeiro século e um problema comum no século 21. Esses dois temas, comida sacrificada a ídolos e imoralidade sexual,
eram centrais nas igrejas do primeiro século. Eles foram os temas principais do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. E a decisão da igreja em Jerusalém foi, em Atos 15, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fazei bem, se vos guardardes saúde. Os balamitas e os nicolaítas estavam ensinando exatamente o contrário. As pessoas naquele tempo, no primeiro século, eles costumavam levar um animal ao templo do seu Deus favorito. Parte do animal era oferecido em sacrifício àquele Deus e a outra parte era devolvida ao adorador, de forma que ele pudesse preparar um banquete em sua casa em honra àquele Deus. E quando uma pessoa se tornava discípulo de Jesus, ele tinha que enfrentar um dilema muito sério. Porque se algum membro da sua família, algum amigo seu, o convidava para participar desse banquete, o que ele deveria fazer? Deveria ou não participar desse banquete? E a atmosfera sexual das nossas cidades não é nada comparado ao que acontecia no primeiro século. Alguns historiadores comentam que a castidade foi uma das virtudes que o cristianismo introduziu no mundo antigo. Um escritor da época, ele dizia o seguinte: temos prostitutas para o prazer, concubinas para o sexo casual, esposas para ter filhos legítimos e uma guardiã responsável pela casa. Como que um discípulo de Jesus deveria viver num contexto como esse? Deixa rapidamente considerar o que isso significa. Primeiro, a comida sacrificada aos ídolos. Paulo, escrevendo à igreja aos Coríntios, ele diz que o ídolo nada é e que podemos, com ação de graças, comer qualquer coisa que se vende no mercado. Paulo diz que isso não é problema, Deus é o Criador e tudo que Deus criou é bom. E podemos, com ação de graças, comer daquilo que compramos no mercado. No entanto, no primeiro século, a participação desse tipo de refeição não era algo neutro. O que estava por trás dessa prática ensinada pelos balamitas e nicolaítas era aparentemente a mesma coisa que Paulo ensinava. E esse é o problema. A fronteira entre aquilo que Paulo ensinava e aquilo que os nicolaítas e balamitas ensinavam, a fronteira era muito tênue, muito estreita. Mas a realidade nunca é limitada àquilo que ela aparenta ser. E tanto para a cultura judaica como para a cultura grega, uma mesa onde se serve a comida oferecida a um Deus, torna esse Deus, torna essa divindade um convidado de honra àquele banquete, cria uma identificação com aquela divindade. É o mesmo princípio que Paulo aplica à mesa do Senhor. Ele orienta os cristãos de Corinto dizendo assim, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? O próprio ídolo tem algum valor? As coisas que sacrificam a eles, aí diz Paulo, é a demônios que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vocês se tornem associados aos demônios. O problema está na forma como a participação nesses banquetes criava uma identidade cultural e espiritual, um ethos com a cultura e com esses deuses. Existia uma realidade espiritual em torno daqueles banquetes. Um ídolo, Paulo diz, não é nada, é madeira, é pedra. Mas eles são constituídos com valores culturais, políticos, religiosos. Em torno deles existe um estilo de vida. E Jesus não tolerava que os seus discípulos se compactuassem com aquilo que, de certa forma, iria conduzi-los ao engano da sua fé
e da confissão que Jesus era o único Senhor, porque aquilo corrompia o propósito de Deus para o seu povo. Eles caminhavam perigosamente para um processo de relativização da sua fé e da compreensão da realidade. Nós não somos apenas seres físicos vivendo no mundo material. Nós somos seres plenos, completos, vivendo dentro de uma realidade espiritual, uma realidade na qual Jesus Cristo é o nosso Senhor. O mesmo acontecia com a imoralidade sexual. Tanto os balamitas como os nicolaítas desenvolveram uma teologia que justificava a prática da imoralidade sexual. E por que Jesus não tolerava essa teologia? Porque, mais uma vez, eles usavam uma linguagem religiosa, a mesma que alguns cristãos na igreja de Corinto haviam construído, para enganar e iludir os cristãos. Eles diziam: olha, o corpo não é sagrado, é matéria, e deve ser usado como matéria. O que você faz com o seu corpo não tem problema, o corpo é seu, isso não tem nenhuma implicação espiritual. E nós ouvimos isso a mesma coisa hoje. A palavra soma, do grego, não se refere apenas a essa realidade material, diz respeito àquilo que somos como pessoa. Nós não temos um corpo, nós somos um corpo. Além do mais, o argumento que Paulo dá aos cristãos de Corinto é que a ressurreição de Jesus não foi uma ressurreição da alma, foi a ressurreição do corpo. Nós seremos ressurretos no final, no corpo. O que fazemos com o nosso corpo importa, e muito, a Deus, aos outros. É por isso que Jesus não tolera o ensino dos balamitas e dos nicolaítas, porque eles negavam a verdadeira natureza do Criador e do ser humano. Nós somos muito mais do que uma matéria, nós somos muito mais do que uma alma. Nós somos pessoas, homens e mulheres, criados à imagem e semelhança de Deus. Como que nós temos reagido a isso? Toleramos? Nos tornamos indiferentes? Achamos normal? Não se trata de moralismos, de legalismos. Trata-se da natureza da vida criada por Deus, da natureza da igreja de Jesus Cristo e de como esse povo da aliança vive por e para Deus. A forma como Jesus adverte a igreja de Pérgamo e a nossa hoje e reage a tudo isso é pura graça, é pura misericórdia divina. Ele diz assim: se vocês continuarem tolerando tudo isso, eu venho, sem demora, e vou pelejar contra eles com a espada da minha boca. Jesus, ele não tolera e não se acomoda. A santidade do seu povo importa e importa muito a Deus. Os balamitas e os nicolaítas foram entrando na igreja, com todo o jeitão de cristãos, com toda a linguagem religiosa, com todo o jeito que muitos entram. E iam devagar, negando o chamado de Jesus à fidelidade e à santidade. Mas sabe aquele tipo de gente que vai entrando e diz assim: olha, Deus é amor, e tudo o que importa é que o nosso amor seja sincero, e Deus se agrada disso. Mentira! Não é isso. Isso é uma verdade camuflada, manipulada. Ah, Deus nos aceita como somos, Ele não nos julga. Mentira! Deus nos recebe como somos, mas a primeira palavra de Jesus é: arrependei-vos e crede. Deus não se conforma com nada que destrói
que compromete a nossa santidade. Muita gente entra e diz: o que Deus deseja é que sejamos verdadeiros e felizes. Mentira! O que Deus deseja é que sejamos fiéis e santos. Deus não nos criou, como dizia C.S. Lewis, para felicidade. Deus nos criou para sermos fiéis e para amar e para sermos amados. Mas são linguagem travestida de religião e que cai bem nos lábios de muitos cristãos hoje, como nos dos nicolaítas e dos balamitas. E a intolerância de Jesus é que ele sabe muito bem que a mentira, ela entra sorrateiramente, engana e escraviza e mata. E ele então, com a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, ele traz 2 grandes promessas para os fiéis discípulos de Jesus. Para aqueles que não toleram a doutrina dos balamitas e nicolaítas, aqueles que venceram. Ele diz: ao vencedor, dar-lhes-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então eu quero concluir com essas 2 promessas. A primeira, Jesus aqui diz que da mesma forma como Deus alimentou o seu povo no deserto com o maná, enquanto eles caminhavam em direção à terra que Deus lhes havia prometido, Ele também alimentará, Ele também sustentará o seu povo enquanto esse povo caminha para a cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Por que deveríamos nos alimentar das mesas das mentiras dos falsos deuses, se podemos nos alimentar do pão da vida, daquele que prepara uma mesa na presença dos inimigos e nos unge com o óleo da sua santidade? A promessa de Deus é que todos os discípulos de Jesus, de Pérgamo e de Recife, Ele vai sustentar. Não importa a pressão, não importam os inúmeros desafios, pressões, ameaças, perigos, Ele vai nos sustentar com o maná que vem do céu. Ele vai nos sustentar com a palavra da sua boca. E segundo, Ele promete a esses fiéis discípulos de Jesus uma pedra branca com o nosso nome, e um nome que só conhece quem o recebe. Eu já vi muitas explicações sobre essa pedrinha branca, mas a melhor que eu já ouvi, e a que mais me convenceu, era um hábito no primeiro século chamado tessera hospitalis. Era um hábito que havia e que acontecia quando 2 grandes amigos, por alguma razão, tinham que se separar, por mudança de cidade, por alguma coisa assim. Cada um escrevia o seu nome na metade de uma pedra branca. Partiam essa pedra no meio e entregava para o outro como símbolo de amizade e de lealdade. Eu fui pesquisar isso e encontraram vários fragmentos de tessera hospitalis nos achados arqueológicos, onde na metade de cada pedra tem o nome. E Jesus está prometendo aqui ser o nosso amigo fiel e leal. Ele diz: ao vencedor eu darei essa pedra. Só que o nome dele está na minha metade e o meu nome está na metade dele. Mas o meu nome é um novo nome. É o nome que dá a minha nova identidade. Um nome que Jesus me dá. E esse nome
define a minha identidade nele. Nós carregamos conosco o seu nome, e ele carrega o nosso nome, o nome que ele comunica conosco e que dá a minha e a sua identidade em Cristo Jesus. É uma pedrinha na qual Jesus promete ser leal, fiel a nós até o fim. O que fazer então nesse cenário de uma grande batalha pela mente? Como nós lidamos com esses inimigos muitas vezes ocultos e internos? 3 coisas. Primeiro, arrependimento humilde e sincero. Reconhecer o quanto temos deixado ou abraçado esse mundo com sua cultura, com seus valores, com aquilo que ele ensina, com as suas doutrinas. Precisamos parar e refletir o quanto a cultura hoje molda os nossos pensamentos, o quanto a mídia, com todas as suas informações, imagens, vão lentamente moldando os nossos pensamentos, destruindo e desconstruindo nossos valores e nossas convicções, nos levando a reconhecer com uma certa normalidade tudo aquilo que Jesus não tolera, e vamos nos tornando tolerantes com aquilo que Jesus abomina. É importante sempre lembrar que não é César, que é o Kyrios, que é o Senhor. Jesus é o Senhor. Arrepende e volta. Segundo, permanecer na palavra de Jesus. A espada afiada de 2 gumes. Ouvir o que o Espírito diz a nós hoje e deixar com que a palavra de Jesus e a orientação e condução do Espírito Santo molde a nossa mente. Veja, a batalha não é uma batalha por sentimentos, não é uma batalha por afetos, não é uma batalha... Não, é a nossa mente que está em jogo. É o que nós pensamos. Como pensamos e de que forma os nossos pensamentos estruturam ou desestruturam a nossa vida e os nossos relacionamentos. Ouça o que o Espírito diz para você e para a igreja hoje e de que maneira nós nos submetemos a Ele para que Ele nos molde de acordo com a palavra de Jesus. E terceiro, desenvolver na comunhão dos santos e de toda a igreja uma cosmovisão cristã, ou seja, um jeito de olhar, interpretar, compreender a realidade, a cultura que nos cerca e olhar para ela desde uma perspectiva bíblica, cristã, de forma que não seja mais ela que vai interpretar o jeito que vivemos, mas a maneira como concebemos a vida e entendemos o propósito de Deus interpreta a cultura. Hoje, em muitas igrejas e muitos cristãos fazem uma exegese cultural da Bíblia. Não, é o inverso. A Bíblia é que interpreta a cultura. Deixe que as Escrituras te envolvam, de tal forma que a sua mente seja moldada por ela. Uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos na década de 90 sobre cristãos. Fizeram uma longa pesquisa, vários temas, envolvendo os cristãos que eles chamam lá de nascidos de novo, ou seja, aqueles que frequentam regularmente uma igreja, que reconhecem que tiveram uma experiência de conversão, etc, etc.
E o resultado foi assustador, porque em todos os itens os cristãos se comportam igual ou às vezes pior do que os não cristãos. Isso fez com que um professor de missões caísse em prantos quando ele viu o resultado daquela pesquisa, em todos os quesitos. Mas o que mais chamou a atenção, pelo menos para mim quando eu li, é que apenas 2% dos cristãos nascidos de novo na América do Norte têm uma mente cristã. Interpretam, a partir das Escrituras, a realidade cultural. Daí é possível entender a fragilidade dessa igreja. O quanto ela é vulnerável aos balamitas e nicolaítas do nosso século. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis e leais a Jesus Cristo. Que Ele nos alimente dia a dia com o maná do céu. E que essa pedrinha que nós carregamos e que dá a nossa identidade nele, onde Ele promete ser um amigo leal e fiel até o fim, nos leve a preservar essa fidelidade a Jesus Cristo até o dia que Ele nos chamar. Que Deus assim nos abençoe. Amém.